Olá, 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 nono ano, nossa parte 2 aqui. Voltamos, professor Rodrigo Oliveira aqui. Geografia, ok? Então nós vamos continuar aqui falando sobre essa diversidade cultural e sobre aspectos da população do continente europeu, certo? Continuando aqui, nós continuaremos falando sobre algumas características demográficas da Europa, certo? A população europeia até mais ou menos o século XVIII, ela manteve, digamos que um equilíbrio, porque embora você tivesse um alto número de nascimentos nos países do continente, você tinha uma alta mortalidade infantil, certo? As pessoas sim conseguiam chegar à idade de 50, 60, 70 anos, mas muitas crianças morriam antes de chegar aos 7, 8 anos, 10 anos de idade, ok? Por conta das condições precárias, de baixa nutrição, vários problemas, tá? Porém, a partir da Revolução Industrial, a época da Revolução Industrial, nós começamos a perceber vários avanços, principalmente na medicina, novos medicamentos e condições melhores de higiene e saneamento básico, e fizeram com que essa mortalidade, principalmente essa mortalidade infantil, diminuísse bastante, né? Então a população europeia começou a crescer bem rapidamente, certo? Por conta disso, junto com a Revolução Industrial, você teve uma grande parte da população que antes vivia no campo se mudando para as cidades que estavam crescendo cada vez mais com um grande número de fábricas, certo? Então, nesse momento, a população europeia deixou, em geral, a gente está generalizando aqui, mas nesse momento a população europeia deixou de ser uma população rural e se tornou uma população majoritariamente urbana, ou seja, a maior parte da população passou a viver em cidades, tá? Nesse período também aconteceram, durante alguns conflitos, como a unificação somente de países como a Itália e a Alemanha, a gente teve um grande fluxo de pessoas, de imigrantes, pessoas que saíam dos países do continente europeu e iam para outros lugares do mundo, como por exemplo o nosso Brasil, os Estados Unidos, a Austrália também, a África do Sul. Vários países passaram a receber milhares, até milhões de europeus e saíram dos países europeus em busca de melhores condições de vida, tá? Porém, já no século XX, esse grande crescimento populacional que aconteceu com a Revolução Industrial, com a queda da mortalidade, começou a se estagnar. Por quê? A taxa de natalidade, ou seja, a taxa de nascimentos de criança, começou a cair, começou a diminuir. E esse crescimento demográfico, ou seja, crescimento da população também, tá? Vários fatores influenciaram essa queda nos nascimentos que aconteceu ao longo do século passado na Europa. Principalmente a dificuldade de se manter um padrão de vida decente para vários filhos, né? Às vezes as famílias conseguiam manter os filhos estudando, turnos de colégio, assim, até 2 filhos assim, 2, 3 filhos, mas que nem antes, cada família com 6, 7 filhos, 8 filhos, já era mais complicado manter um padrão de vida. A descoberta e divulgação de métodos contraceptivos e também o maior ingresso das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, várias mulheres passaram a priorizar a carreira profissional em primeiro lugar, e só mais adiante na vida delas passariam a dar atenção para ter filhos. E quando tinham esses, o número passou a ser, em vez de 7, 5, 6, 7, passa a ser 2, 3, ou como a gente pode ver em vários números de médias de filho por mulher em países europeus, próximos a 1 filho por mulher, tá? Como consequência disso, a gente pode ver na pirâmide demográfica dos países europeus lá em 2019. A gente vê o que? A gente vê
o corpo ou a base da pirâmide, ou seja, pessoas mais jovens em números menores do que a população de 30 a 55 anos, acima de 35 anos, né? Até o número de crianças de nascimentos, pessoas jovens, é mais baixo do que as pessoas adultas, ou seja, a população europeia se tornou uma população adulta, né? Ao contrário de outros países da Ásia e da África, que a gente tem uma população jovem, porque a gente tem o maior número de jovens, de crianças, do que de pessoas adultas, tá? Um exemplo é o da França, que em 2005 tinha aproximadamente 16 milhões de pessoas acima de 65 anos e 20 anos depois esse número cresceu ali mais de 30%, chegando a casa dos 20 milhões de pessoas acima de 65 anos, certo? Sobre a distribuição espacial da população europeia, né? A Europa, embora seja um país com um continente com uma grande população, sim, é um país que é povoado de maneira irregular, enquanto você tem áreas muito populosas, como a região de Paris, a Alemanha, a região de Londres, o norte da Itália, a região metropolitana de Moscou. Você tem várias áreas onde a densidade populacional é bem pequena, como ali mais ao norte do continente, norte da Rússia, da Finlândia, da Suécia, Noruega, onde o clima é mais frio, e em áreas também ali próximo ao Mar Cáspio, onde você tem áreas desérticas, onde você tem uma densidade demográfica menor, não é? A maior parte da população europeia vive nas cidades, né? Grandes centros urbanos, como por exemplo Londres, Moscou, Paris, né? Regiões metropolitanas, e grande parte do crescimento demográfico de alguns países europeus atualmente depende de pessoas que vêm de fora, de imigrantes que vêm trabalhar nesses países, né? Então a gente tem uma questão bem complexa para entender o crescimento demográfico, o crescimento da população europeia. Aqui vocês podem ver algumas das maiores centros urbanos europeus à noite, né? A gente consegue ver a quantidade de luzes na cidade, o quão urbanizada essas regiões, né? A influência dos imigrantes no continente europeu é muito importante porque, como a gente viu ao longo de toda a história, a Europa foi um centro importante de atração de imigrantes, de vários grupos populacionais que vinham de vários lugares do mundo, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, muitos países por exemplo, a Alemanha, que perdeu uma geração inteira durante a guerra, mortos, seja soldados ou seja em bombardeios, ela incentivou a vinda de imigrantes de outros lugares para literalmente reconstruir o país. Não tinham pessoas para reconstruir as cidades, para reconstruir as fábricas, para fazer as fábricas funcionarem e a economia voltar aos eixos, né? Então, países como a Alemanha, como a França, incentivaram a vinda de várias pessoas, de vários indivíduos de outras partes do mundo para ocupar esse espaço que estava faltando. Não tinha pessoas para trabalharem nas fábricas, né? Essas pessoas vinham para trabalhar principalmente em trabalhos sem qualificação, áreas mais pesadas, como construção, limpeza de ruas. A gente pode destacar aí, no vídeo que vocês destacam, três principais correntes, que são os turcos e os iugoslavos para a Alemanha, né? Os norte-africanos para a França e para a Espanha, destacando aí para a França os argelinos, né? Que na época a França ainda era a colonizadora da Argélia,
e paquistaneses indianos para o Reino Unido, né? Então você teve esses fluxos populacionais aí para suprir essa falta de mão de obra que existia ali logo após o final da guerra. Tivemos também, a partir dos anos 1970, ali, com o avanço da tecnologia, da indústria, você teve uma indústria que passou a exigir uma qualificação maior dessas pessoas que trabalhavam lá. Então, como a maioria dessas pessoas que vinham de outros países não tinha uma qualificação elevada, eles chegavam e não encontravam emprego, né? Os postos que seriam para eles já estavam ocupados. Então você passou a ter um grande nível de desemprego dentre esses imigrantes que chegaram. E para agravar mais isso, com a globalização da economia, várias indústrias que produziam em países europeus se mudaram das suas fábricas para países como a China, como Coreia do Sul, como Vietnã, como Hong Kong, porque o custo de produção das suas indústrias é mais barato nesses países. Então você começou a ter cada vez menos postos de trabalho abertos nesses países europeus. Então a mão de obra diminuiu as vagas de trabalho. Então vários desses imigrantes passaram a concorrer com os empregos que existiam na população europeia, de fato, a população nacional. Então, vários desses imigrantes passaram a ser discriminados e marginalizados pelos habitantes locais, por considerarem que eles estavam roubando vagas de trabalho que deviam ser a eles, enquanto, na verdade, o que estava acontecendo era uma migração de indústrias que antes empresas que antes estavam totalmente localizadas em países como França, como Inglaterra, como Alemanha, e que agora estavam indo para outros países, principalmente da Ásia, né? Outro fluxo importante que a gente precisa entender sobre os imigrantes vem acontecendo a partir dos anos 2010, com vários conflitos, a partir dos anos 2000, na verdade, com vários conflitos, principalmente em países da África e da Ásia, como a guerra civil na Síria, como a guerra civil no Iêmen, os conflitos internos na Líbia, que estão fazendo com que vários milhões e milhões de pessoas deixem esses países, fugindo de guerras, fugindo da fome, fugindo de bombardeiros e indo para um porto seguro, ou seja, os países da Europa, né? Existem duas principais rotas para esses imigrantes chegarem ao continente europeu. Uma é via Mar Mediterrâneo, atravessando o Mar Mediterrâneo ali por água, né? A gente vê aí como eles entram de forma ilegal, na maioria das vezes, fugindo no desespero. Eles acabam atravessando o Mar Mediterrâneo em pequenas embarcações, como essa que a gente vê aí, canoas, barcos, e que são muito lotados, né? Então a travessia se torna muito perigosa. Em 2015, a gente teve cerca dos 1 milhão de pessoas que atravessaram essa rota do Mediterrâneo, chegaram pela rota do Mediterrâneo. A gente teve pelo menos 3.500 pessoas que ou morreram ou desapareceram durante a travessia. Outra rota importante, chegada de imigrantes à Europa, é a via terrestre, que passa por Turquia, Grécia, Bulgária e Romênia. Só que por essa rota, vários desses imigrantes não conseguem chegar à Europa, porque no meio desse caminho, vários países vêm impondo restrições à entrada desses imigrantes que vêm fugindo de países no Oriente Médio e no norte da África, né? Entre 2015 e 2017, a União Europeia recebeu mais de 2,5 milhões de pedidos de asilo, ou seja, de pessoas que, fugindo de guerras, fugindo de conflitos, de perseguição, tentavam entrar na União Europeia. E existe um número muito maior ainda de imigrantes que estão irregulares na União Europeia, principalmente em Portugal, Espanha, França, e que estão totalmente marginalizados na sociedade europeia, trabalhando em empregos mal remunerados, com péssimas condições de trabalho, péssimas condições de moradia.
certo? Então, essa questão dos imigrantes no continente europeu é muito complicada, é muito delicada, uma vez que esses conflitos, vários desses conflitos internos dos países de origem, como Síria, Líbia, tem muita relação com interesses de países europeus, ou seja, vários interesses e ações que, digamos que desequilibraram esses países e que fizeram com que esses conflitos acontecessem e que, de certa forma, expulsaram essa grande quantidade de imigrantes que fogem desses países, vêm fugindo desses países todos os anos por conta do medo de ou morrerem ou pela perseguição, ok? Espero que nós possamos ter caminhado um pouquinho, né, nesse entendimento de como é essa dinâmica, essa diversidade da população europeia, né? Com os estudos, em caso de dúvidas, eu estou aqui para ajudá-los, tá ok? Só manda mensagem que a gente vai estar ajudando vocês, certo? Até a próxima, tchau!